Eu prefiro um que tenha pouco estudo, mas que venha a me obedecer. Hoje, dia 12 de janeiro de 2016. Toda a perfeição de tudo que eu criei são mistérios que só cabe a mim. Este segredo só mesmo pode saber os que vêm me servindo honestamente um pouco de tudo o que eu criei. Por exemplo, este serviço que tu fazes para mim já é um mistério que para os que se acham estudados não admite por ciúme ou inveja. Por eles serem estudados, não é por aí que só eles podem me ouvir, servir, aliás. Eu prefiro um que tenha pouco estudo, mas que venha me obedecer, como é esse teu caso, meu filho. Falhas todos têm, mas não deixo de dar um cargo como esse que tens em tuas mãos. Cada coração que eu criei e continuo criando, já vem do ventre de sua mãe. Uns pelo amor, como os santos que já estão comigo. E o restante conforme vier a se esforçar, aprendendo só coisas boas. Mas como o diabo ainda está solto, ele faz com que esta semente cresça já com maldade no coração. Como, por exemplo, Lúcifer, criei com um coração de ouro, mas vendo tudo o que eu criava, começou a ter inveja. Então tornou-se um demônio, e é isto que vem acontecendo. A maior parte vem distorcendo o que já está nas Escrituras. Dá para se notar que o caminho que leva a maior parte é o desejo carnal, e tirar o que os outros têm, com vontade de crescer rápido. Esses, para iludir, dizem que sou eu que faço todos os milagres que vem mostrando, mas não é como ele fez com Judas. Prometeu 30 moedas de prata para me trair. E ele se tornou um filho do diabo. Enquanto os outros apóstolos vieram a me servir pelo pouco que ganhavam. Esses se tornaram santos. E de lá para cá, cada um que vive estudando para ser um dos meus. No coração desses, já vem fazendo o que não deviam, como agora a maior parte está comprometida com pedofilia dentro da minha igreja. Esses são piores do que Judas, como chefe deles é esse que se quer passar por mim, mas não é. O que me resta para este serviço, como chefe do meu pequeno rebanho, é só tu, meu filho Pedro II, Espírito Santo e Papa Pedro II. Sem a escrita, se eu for no meio deles, tu quer ser melhor do que nós? Tu não entende nada, mas pela mensagem eu posso provar que eu sou o que ele diz. Aí você vê que coisa mais linda é que quando a gente quer falar, não sabe o que diz, é melhor ficar com a boca calada. Por quê? A minha até a Ladi disse, Bentão, não deve contar essas coisas. Eu digo, eu falo a verdade, eu não falo mentira. Aquela parte que eu já contei para vocês, não vou contar outra vez, na época da vaca magra, né, que a gente teve que comer aquela carne,
tiveram coragem de dizer, lá na casa da minha irmã, que a minha mãe, no estado de pobreza, você vê como a língua fala aquilo que não deve. É minha mãe no estado de pobreza, que nós não tínhamos o que comer, foram arrancar uma vaca de 3 dias, que já estava podre para nós comer. Você vê como a pessoa é contra mim. Escuta o certo e fala tudo errado. Para quê? É assim que está acontecendo. Eu faço uma coisa que Deus manda, o outro distorce e diz que eu sou culpado. Você vê que é a língua da pessoa. Então não é por ter estudo aí, como diz Jesus, que eles acham importantes. Ontem veio aqui uma moça, uma senhora já casada, foi eu testemunho do casamento dela e ela disse. Ela achava que eu já estava morto. Por ela nunca mais viu falar. Mas o padre lá da igreja deles lá em Joinville, falou na missa que o povo não deve vir atrás de mim, que eu sou um charlatão. Se eu tivesse junto, eu não sou charlatão. Quem está falando que é? Porque eu não tiro dinheiro de ninguém, vocês tiram. E vocês julgam o que não vê. Isso que é o pior das coisas. Me julgam dizendo que eu estou errado. Vamos lá. Tem necessidade de falar na missa? O que é que ele ganhou com isso? Que eu sou um charlatão. Charlatão são as pessoas que em nome de Jesus exploram a humanidade. Esses são os charlatãos. Exploram mesmo. Não faz nada sem dinheiro. Nada. É tudo no dinheiro. Então, esses são os charlatãos. Aqui Jesus está bem explicando aqui. Dá para se notar que o caminho que leva a maior parte é o desejo carnal e tirar o que os outros têm, como vontade de crescer rápido. Esses, para iludir, dizem que sou eu que faço todos os milagres que vem mostrando, mas não é. Como ele fez com Judas, prometeu 30 moedas de prata para me trair e se tornou um filho do diabo. Toda pessoa que se aproveita do suor do seu irmão para aquecer na vida, está caminhando para nunca mais ter vida. Que nós devemos no mundo ajudar uns aos outros e não explorar. Eu acho que minha mãe, certo, alcançou o céu direto por isso. Ela preferia passar fome do que cobrar o parto que ela fazia. Por os dezenas certos de parto que ela fez. Nunca. Quantas vezes o meu irmão Jorge, o Júlio, mãe, nós aqui sem comida, mãe, a mãe vai, faz o seu trabalho e não traz dinheiro para nós, não traz nada, mãe. A mãe sabe o que está fazendo, vocês não se metem. E ela preferia passar fome do que tirar dinheiro de uma mulher que acaba de ganhar uma criança, ou marido. Quando alguém dava uma galinha para ela, um pouquinho de feijão, então ela trazia. É o que eu faço. Eu não tiro nada. Se você me dá, porque quis. Uma vez lá em Joinville aconteceu. Deus mostrou o que é a pessoa certa e o que é errado. Uma senhora aqui de Araranguá descobriu eu lá em Joinville que faço alguma coisa por pessoa desenganada. Chegou naquela época eu não tinha carro. Ela chegou com um baita de um carrão lá. Eu soube que o senhor vê alguma coisa assim para quem está doente. De minha senhora, eu vejo sim, mas o senhor podia ver o meu caso, que não tem solução mais. Digo, pode entrar. Pedi, implorei a Jesus. Você vê que eu nunca esqueci. Ele disse, meu filho, ela que toma Glimiton. O problema dela estava no cérebro, na cabeça. Tirou da bolsa
baita de um cheque. Não, a senhora vai me perdoar. Esse serviço eu não cobro. Apenas sou um instrumento na mão de Deus. Então, se eu soubesse, é eu que dava, não pedia a Deus, mas eu não sei nada. Foi Ele que deu. E ela nunca mais voltou. Cá comigo, certo, foi Deus que disse. Ela achou que eu sou muito orgulhoso, porque eu disse para ela, minha senhora, e nós estávamos numa situação difícil mesmo, rua, que a senhora pobrezinha, dê esse cheque para ela. Aí nunca mais que ela quis saber de mim, porque achou que eu era orgulhoso. Igual um lá em Porto Alegre. Lá também teve um que comprou um CD meu e um livro. E nós estávamos começando a arrumar um dinheirinho. Dava o livro, o CD dava uns 25 ou 30 reais. Ele passa a mão no cheque, tira. No caminho, eu lá de Bento, vi quanto é que ele deu nesse cheque aí, porque eu não olhei. Era 100 e pouco mil. Ela disse, meu Deus, que hora boa chegou esse dinheiro. Eu olhei, vou rasgar e botar fora. Não faça isso. Rasgo e boto fora. Por que você faz isso, rapaz? Nós temos uma necessidade. Eu digo lá, disse, tu não conhece, mas olha aqui embaixo, aqui, olha a assinatura. Um em cima e dois embaixo, 3 pontinhos. Tu sabe o que significa isso? E contei para ela. Rasguei o cheque. Depois, na casa que eu estava lá, a mulher disse, olha, ele rasgou o seu cheque. Mas por que ele me fez isso? Se eu paguei muito mais. Aí ela disse, mas ele viu que a sua assinatura não é nada de Deus. Aí depois ele veio, quero falar com ele. Ele chegou chorando já. Por que você fez aquilo comigo? Se eu dei de bom gosto o cheque, paguei, e você rasgar o meu cheque? Eu disse, meu amigo, eu trabalho para Deus, eu não trabalho para um traidor. Não você, mas você não sabe o que é isso aqui. Para mim eu sei. Isso aqui é contra a lei de Deus. Pois é, mas eu agora estou com o pé lá dentro, não posso mais sair. Eu digo, então, desculpa, você pode ficar com tudo, eu não quero não. Não quero seu dinheiro. Mas se eu não botar os 3 pontinhos, aí digo, é outra coisa. Aí sim. Então ela assinou só com o nome dele, nada de 3 pontinhos. Então, o cheque foi trocado. Mas é assim, a honestidade é que vale para Deus. Não é assim que se pega. Não é assim. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes aqui agora no Natal, eu disse para muitas pessoas, leva o dinheirinho de volta, leva. Assim que se faz com Deus, gente. Sabendo que o outro tem mais necessidade do que eu, por que eu tenho que tirar o dinheiro dos outros? Mas esses que me chamam de charlatão, eles não têm piedade de ninguém. Desculpa, Padre Romo, o Padre José, se estiver me ouvindo ainda. Algum dia você vê um padre dar esmola para um pobre? Me perdoe, não quero crítica, eu quero apenas explicar que até hoje eu nunca vi. Nunca vi com meus olhos chegar a passar a mão no dinheiro e dar esmola. É isso que nós temos vendo pela frente, a pessoa desonesta, que não faz aquilo que Deus pede. Não tire nada de ninguém. Aquele que se garganteou dentro da igreja, eu faço isso, faço aquilo, dou isso, dou aquilo outro. A pobre viúva deu o último que ela tinha. E Jesus disse, essa foi a esmola melhor que deu. Foi aquela que deu o último que tinha. A honestidade, gente, no serviço de Deus, tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Nem que você tenha que passar dificuldade.
faça com amor, faça com carinho, e não troque nada, o que vem lá de cima por aqui de baixo. Porque aqui de baixo só se vê, mais é traição, pedofilia, mas lá em cima só se vê amor puro e verdadeiro para a vida eterna, o que eles estão fazendo com nós, principalmente Deus o Criador, para dar nós a vida para toda a eternidade. Com a permissão divina, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.